A gente vem falando muito do Pantanal e da Amazônia aqui também, porque os dois continuam tendo muitas queimadas. O número de focos de incêndio na Amazônia Legal já ultrapassa o registrado no mesmo período de 2019. Um levantamento feito pela CNN com dados do INPE mostram que a região acumula 97.479 focos ativos de incêndio até ontem, 14 de setembro. No mesmo período, no ano passado, foram registrados 83.167 focos. Apenas nos primeiros 14 dias de setembro foram detectados 34.037 pontos de queimadas. O número já é maior que o total registrado ao longo do mês inteiro de setembro em 2019. Pois é, a gente vai seguir falando sobre esse assunto. Vamos conversar agora no Visão CNN com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Olá, ministro. Boa tarde para o senhor. Obrigada por nos atender. Boa tarde, é um prazer estar com vocês novamente aqui. Ministro, quais as medidas que o governo federal já colocou em prática? A gente vem falando sobre esse assunto ao longo aqui do Visão, para tentar combater essas queimadas que estão devastando o Pantanal brasileiro. Quais as ações que estão sendo organizadas e que, na prática, vão fazer diferença, ministro? Bom, há cerca de um mês nós começamos o apoio mais intenso aos estados. O governo federal, da parte do Ministério do Meio Ambiente, colocou no Mato Grosso, no Pantanal do Mato Grosso, 5 aeronaves Air Tractor, daquelas que despejam água, cerca de 80 viaturas e 400 brigadistas. Eu mesmo, pessoalmente, fui acompanhar essas operações há 2 semanas atrás, tanto na cidade de Poconé quanto Porto Jofre, e pudemos ver a dimensão da queimada. Agora, o fogo se torna também intenso no estado do Mato Grosso do Sul, onde até então não tinha esse volume de fogo. Então, também para o estado do Mato Grosso do Sul, já mais 2 aeronaves desse modelo Air Tractor, brigadistas, viaturas, e se soma a tudo isso também o apoio das Forças Armadas com a sua equipe, com a sua tropa, com os seus equipamentos. Os governos estaduais tem os seus corpos de bombeiro, nós contamos também com a ajuda de diversos voluntários, então é um esforço de todos para controlar esse problema das queimadas que ocorre no Pantanal e ocorre em outros lugares do Brasil e também nos Estados Unidos, nós estamos vendo na Califórnia, né? Ministro, o senhor esteve há pouco com o presidente Jair Bolsonaro em uma reunião. Saiu algo de concreto dessa reunião? Qual a impressão do presidente sobre esses incêndios? Olha, o presidente determinou que não se poupem esforços efetivos para controlar o incêndio, utilizando, como nós já estamos fazendo, tanto equipes quanto equipamentos, Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Defesa, o ministro Rogério Marinho também na parte de Defesa Civil. Então há todo um esforço do governo federal determinado pelo presidente da República no sentido de dar suporte para controlar as queimadas, cuidar dos animais que estão sofrendo e também ajudar os estados. É importante lembrar que esse trabalho nosso se complementa àquilo que os estados estão fazendo, tanto o Mato Grosso quanto o Mato Grosso do Sul. Sim. Ministro, a gente também vem mostrando o trabalho que organizações não governamentais vêm realizando na região no resgate de animais das queimadas do Pantanal. Animais que estão em ameaça grave de extinção, inclusive no local, que estão sendo socorridos. Esse trabalho dessas organizações não governamentais, ele é suficiente? Não, é um trabalho que se complementa, né? Ninguém sozinho vai resolver. Então, é um trabalho, uma união de todos. As entidades, os voluntários, os brigadistas, que esse ano o governo federal aumentou, ano passado eram 1.400, esse ano são 3.000 brigadistas, mais todas essas aeronaves, equipes, mais as Forças Armadas, mais os recursos da Defesa Civil. Então há toda uma equipe e todos os recursos do governo federal que contam, como eu já disse aqui, com os estados e também com os voluntários, com as entidades. Então todos juntos, cada um dando a sua contribuição, colocando os recursos que pode, colocando as equipes que pode, e esses voluntários que foram mostrados aí também desempenhando um papel importante. Nata Agostini chega para essa conversa também com pergunta para o ministro. Ministro, a gente está vendo agora essas cenas no Pantanal, uma preocupação, claro, grande com as queimadas, mas a gente está no momento também de debater como fica a situação do ano que vem, porque a gente está falando do orçamento, né? O senhor recentemente teve ali aquele episódio de crise dentro do governo, reclamando de um contingenciamento que seria para esse ano. Mas a gente já tem ali sinalização de um orçamento apertado para 2021. O que a sua pasta vai ter que abrir mão com o orçamento que está na mesa? E se o senhor entende que ainda tem espaço ali no Congresso para aumentar a verba para a pasta do meio ambiente?
Renata, acho que são 3 questões distintas. A primeira, como você colocou, nós temos um orçamento adequado, para isso o governo fazendo um grande esforço e contando também com a colaboração do Congresso, dos parlamentares, o senador Márcio Bittar, relator do orçamento, para que a gente tenha um dimensionamento adequado. Mas se soma a questão do dimensionamento adequado do orçamento, uma série de ações que precisam ser feitas, né? E que não foram nos últimos anos. Primeiro delas é a queima preventiva, a queima controlada. Permitir que seja feito o uso controlado do fogo para diminuir o material orgânico que está ali no Pantanal. Por questões de escolhas específicas, não se autorizou nos estados o uso da queima controlada, o chamado fogo frio, né, lá no Pantanal. E com isso você vai, ao longo dos anos, crescendo o volume de massa orgânica que está acumulada naquele local. E aí, quando pega fogo, aquilo funciona como um grande combustível. Segundo lugar, é preciso também empregar o uso, né, do material chamado retardante de fogo, ou bloqueador de fogo, que é um produto cuja composição é muito semelhante ao fertilizante. Você mistura ele com a água nas aeronaves que despejam água nos incêndios e torna esta medida 5 vezes mais eficaz com relação à água pura. Então é necessário permitir que se use o bloqueador ou retardante de fogo. Todos os países, Estados Unidos, Canadá, Europa, Japão, utilizam retardante de fogo. E aqui no Brasil, nós estamos combatendo esses incêndios jogando apenas água com as aeronaves. Então é preciso que esse produto seja utilizado para dar maior capacidade de resposta nessas ações. E isso também vai servir não só para esse ano, mas também para os anos que virão. Bom, nesse ponto, ministro, a gente está falando também em prevenção. A Polícia Federal está ali com investigações para fazendeiros que estariam colocando fogo na Amazônia e também no Pantanal para pastagem. Também tem essa investigação. Agora há pouco houve uma postagem do ex-presidente Lula, eu gostaria que o senhor, se quiser, pudesse comentar. Ele disse que as Forças Armadas estão na Amazônia, no Pantanal, porque os órgãos de fiscalização foram desmobilizados, perderam o contingente e agora é necessária a ação das Forças Armadas. Ele diz, inclusive, ministro, que o senhor não tem respeito pela natureza e é, nas palavras dele, um cidadão sem caráter. Bom, quem está condenado por corrupção e estava preso até ontem é o ex-presidente Lula. Quem roubou o Brasil e com isso nós ficamos sem dinheiro para investir tanto na infraestrutura quanto nas equipes, lembrando que foi o governo dele e do poste dele, que é a presidente Dilma, que nos legou uma estrutura completamente desmontada, quer seja pela incompetência, pela corrupção ou pela falta de caráter que esse grupo que dominava o governo nos deixou. O governo federal tem feito tudo o que pode, colocando recursos, melhorando a eficiência econômica desse legado de ineficiência, corrupção e de desestruturação que nos foi legado pelas administrações do PT. Ministro, o senhor chegou a anunciar o corte de verbas para o combate a queimadas e também combate ao desmatamento. Depois esse bloqueio acabou sendo cancelado num segundo momento. Diante de tudo que a gente está vendo, até nas próprias imagens que a gente está mostrando aqui, o governo não pretende mais, então, bloquear esses recursos para esse tipo de fiscalização? Não, o governo não queria bloquear nenhum recurso. O problema é que quando você tira o recurso, você tem que parar a despesa, senão você incorre em irresponsabilidade fiscal. Então, se nós só podemos gastar aquilo que tiver no orçamento do Ministério, do IBAMA e do ICMBio. Então, foi necessário uma revisão dessa questão da alocação de recursos orçamentários para que a gente pudesse dar continuidade a essas operações. Não havendo recurso, não pode fazer operação. Ministro Cássio Zeyman, nosso âncora em Brasília, também tem pergunta para o senhor. Ministro, eu gostaria de saber se já houve algum diálogo com outros ministros, principalmente com o Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional, e também com a Tereza Cristina, da Agricultura, em relação a essas queimadas, já que são ministérios que convergem quando o assunto é as queimadas no Mato Grosso, também no Mato Grosso do Sul. Houve já uma conversa, uma sinergia entre vocês? Sim, temos nos falado praticamente diariamente, inclusive agora há pouco, um pouco antes de eu entrar no estúdio, me ligou hoje novamente o ministro Rogério Marinho, que está indo para o Mato Grosso do Sul com as suas ações de defesa civil, dando ainda mais apoio para os estados, no caso Mato Grosso do Sul, como demos ao Mato Grosso, equipes, equipamentos, recursos, né, todo o engajamento, mas inclusive articulação da ministra Tereza Cristina, Ministério do Meio Ambiente, Desenvolvimento Regional, mas sempre sob o comando do nosso presidente Jair Bolsonaro.
Ministro, são 3,8 milhões destinados ali inicialmente a Mato Grosso do Sul. Esses recursos vão sair de onde? Qual a previsão de utilização deles? Fica a cargo do Estado utilizar de acordo com a necessidade? Como que vai ser a gerência desse valor? Bom, na medida em que o recurso é passado para os estados e foi declarada emergência, ele tem os instrumentos, quer seja financeiros ou de regulamentação, né, que o estado de emergência permite ele contrate com mais agilidade aquilo que entender necessário para o combate na ponta. Da nossa parte, governo federal, toda a infraestrutura está sendo colocada, aeronaves, helicópteros, viaturas, brigadistas, né, então tudo isso converge para o combate a essas queimadas no Pantanal. Importante, medidas estruturantes, para os próximos anos, mas no momento é dar combate para salvar as vidas dos animais, as pessoas, né, a nossa vegetação. Então tem um alinhamento do governo federal com os estaduais. Ministro, especialistas relatam que as queimadas na Amazônia têm influência também nas queimadas do Pantanal. Como o senhor analisa os impactos das queimadas na Amazônia, no desmatamento também, nessa tragédia ambiental? Olha, acho que o fenômeno das queimadas ele tem um caráter sazonal, né? Um período do ano mais seco, mais quente e, portanto, as queimadas tendem a aumentar. E isso não é só Amazônia e Pantanal, basta a gente olhar o que está acontecendo na Califórnia, que não tem nada a ver com Amazônia e Pantanal, está queimando muito mais e muito mais volume do que nós estamos vendo na Amazônia e no Pantanal. Portanto, não são questões necessariamente conexas. Vários lugares do mundo também estão enfrentando, aliás, outros estados e outras regiões do Brasil, São Paulo está tendo problemas, outros estados estão tendo problema com queimada, porque justamente é um período seco, com pouca chuva, ventos fortes, né? Então, tudo isso converge. Nós precisamos ter estratégia, justamente, como eu já me referi aqui no programa, diminuição do volume de massa orgânica, né, desse material que vai se acumulando. Aliás, é interessante lembrar o seguinte, ontem o jornal The Guardian publicou uma matéria tratando justamente da Califórnia, dizendo que a Califórnia está sofrendo consequência dessa proibição da queima preventiva, do uso do fogo controlado, que por anos foi utilizado na Califórnia e faz anos que não se faz, justamente por uma visão daquele governo estadual, de uma visão específica de supressão de fogo por completo, quando se mostra uma medida desarrazoada, porque você tem que usar o fogo controlado justamente para diminuir essa matéria orgânica que está no local. Isso serve para a Califórnia, como disse o The Guardian, mas serve também para o Pantanal, como nós estamos verificando. Ministro, pelo que o senhor tem dito aqui, grande parte responsável por esse incêndio na Amazônia e no Pantanal é justamente a estiagem, ou seja, não teria tanta ação do homem justificando o tamanho incêndio. Qual o recado que o presidente Jair Bolsonaro tem de dar na semana que vem na Assembleia Geral da ONU à comunidade internacional sobre o incêndio que ocorre no Brasil? Olha, o presidente dará o recado que entender mais apropriado, mas como sempre tem agido desde o início do mandato, o presidente Bolsonaro sempre se pauta pela verdade e para dizer os assuntos da forma como eles realmente são. Ele não se curva ao patrulhamento do politicamente correto, ele coloca as questões que muitos no passado decidiram jogar para debaixo do tapete, ao invés de discuti-las e tentar achar uma solução. Isso tem sido uma característica muito positiva do nosso presidente em enfrentar os temas ao invés de jogá-los para debaixo do tapete. Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, conversou conosco agora ao vivo aqui no Visão CNN. Obrigado, ministro. Obrigado a vocês.